Meu nome é Afonso Gonçalves, responsável pela parte de regulamentação de dispositivos médicos aqui na OPAS, em Washington. É uma satisfação dar as boas-vindas a todos e gostaria de passar a palavra aos nossos colegas antes e agradecer a sua participação. Nós temos interpretação simultânea em espanhol, inglês e português. Os senhores têm os canais na barra inferior da tela, onde diz Interpretation, podem escolher o canal adequado. Muito bem-vindos. Passo a palavra agora à doutora Mariluz Pombo, diretora interina do Departamento de Inovação, Acesso, Qualidade a medicamentos e outras tecnologias para iniciar o nosso seminário. Maria Luz, bem-vinda. Muito obrigada, Alfonso. Muito obrigada também aos colegas que estão conosco da OMS neste primeiro webinário, cujo objetivo, em 4 dias consecutivos, criar um espaço de conhecimento sobre a ferramenta para avaliação e fortalecimento dos sistemas regulatórios de dispositivos médicos. Meu nome é Mariluz Pombo, chefe interina do Departamento de Inovação e Dispositivos Médicos da OPAS. É muito bom ver o interesse que a região das Américas tem sobre este assunto. Esta região caracteriza-se por ter mais de uma década de trabalho no fortalecimento dos sistemas regulatórios, mas, embora tenhamos avançado muito na regulamentação de produtos farmacêuticos e alguns biológicos, este avanço não é tão grande na regulamentação de dispositivos médicos que, ao longo da resposta à pandemia, foram os primeiros insumos de produtos médicos para atender àquela situação crítica que todos vivemos. Nesta situação, recebemos uma audiência de mais de 400 pessoas com interesse para se inscrever. Até agora, os números continuam a aumentar na participação de hoje. Temos aqui participantes de 24 Estados-membros das Américas e colegas da OPAS, das representações no país e representações regionais interessados no assunto. Temos um grupo muito ativo de regulamentação de dispositivos médicos na região, instaurado há alguns anos, e é um esforço de identificar a melhor maneira de cooperar tecnicamente. Nós estamos organizando a agenda de dispositivos médicos na região. Sem mais delongas, eu gostaria de recapitular um pouco a importância dos sistemas regulatórios para o acesso oportuno aos produtos necessários pelos sistemas de saúde, sejam os países produtores ou não. Hoje, a promoção de práticas de eficiências regulatórias depende desta supervisão ao longo do ciclo de vida dessas tecnologias, que, devido à sua variedade, número imenso, torna mais complexa a regulamentação do que para outras categorias de produtos. Portanto, estamos juntos aprendendo e criando uma agenda que esperamos que tenha o mesmo êxito de outras agendas de regulamentação nas Américas por mais de uma década. É um grande prazer, portanto, estar aqui e muito obrigada às colegas da OMS, Anita, Andrea, Jenny, que suas apresentações hoje, bem como a Agnes, darão início a este ciclo de discussões regionais tão relevantes.
Muito obrigado, Mariluz, pelas suas palavras tão gentis. Bem-vindos os colegas que estão se conectando. Vou passar ao inglês para apresentar os nossos colegas da OMS e dar-lhes a palavra para fazer as apresentações. Muito obrigado a todos por estarem conosco aqui. Bem-vindos a este webinário sobre fortalecimento da regulamentação de dispositivos médicos, principalmente em relação à ferramenta GBT e GBT Plus ou mais. Andrea Kehler, Agnes Quijo, Jenny Soto e Anita Sanz, vou lhes dar a oportunidade de se apresentarem. Andréia, muito obrigada. Eu vou dar a palavra às minhas colegas, depois eu vou falar. Bom dia, meu nome é Anita Sanz. Eu trabalho aqui na sede da OMS há mais de 20 anos. Em termos de segurança e qualidade de produtos médicos, e eu lidero o trabalho para fortalecer a capacidade de vigilância de mercado e pós-fabricação. Bom dia a todos, meu nome é Agnes Sitaquijo. Como a Anita e a Andrea, eu trabalho na sede em Genebra e eu trabalho com uma equipe de introdutória e apoio à regulamentação de dispositivos médicos. Minha equipe trabalha com os países para apoiar a introdução de produtos, mas além disso, trabalho também com a questão do fortalecimento dos sistemas regulatórios. É um prazer estar neste webinário, lembrando o papel ativo de algumas agências regulatórias nacionais de alguns desses países quando desenvolvemos o regulamento, tanto como tal, quanto em relação aos dispositivos médicos. Portanto, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, André. Muito obrigada. Meu nome é Andrea Keiter. Eu trabalho na equipe de fortalecimento dos sistemas regulatórios, ou RSS. Eu trabalhei já na regulamentação da África do Sul, portanto, eu sei exatamente o que se passa entre estabelecer a regulamentação para passando para a regulamentação de dispositivos médicos. Eu também trabalho numa rede aqui na OMS em que temos parceiros técnicos e financeiros que trabalham de forma coordenada, apoiando o fortalecimento dos sistemas regulatórios, ajudando-os a melhorar em termos também do uso da ferramenta GBT. Eu estou muito entusiasmada de trabalhar com vocês esta semana e fico muito feliz de ver tanta participação. Muito obrigado, colegas. Gostaria de projetar a minha apresentação e vou passar ao espanhol outra vez. Muito obrigado a todos e aos nossos colegas pela atenção. Conseguem ver a minha tela? É a apresentação da agenda. Como foi dito, este é um esforço conjunto com a MS. Nos próximos 4 dias,
desejamos dar um apoio técnico aos Estados-membros em termos aos fundamentos da regulamentação, das ferramentas de avaliação e dispositivos médicos e a questão do financiamento global. Na semana passada, examinamos a última versão da nossa agenda. Teremos 4 sessões virtuais de 1 hora e meia cada uma, além da interpretação que mencionamos. Teremos gra Vamos gravar, aliás, essas sessões para incluí-las no programa RECTE de informação de capacidade e adaptação de produtos sanitários, principalmente a regulamentação de dispositivos médicos, que será de acesso público em espanhol, inglês e português. Para hoje, estamos na fase da sessão de abertura, depois das nossas apresentações pessoais. Vou passar a palavra uma vez mais aos nossos colegas da OMS, que nos falarão do que é esperado, e no final da sessão nós faremos uma foto dos participantes de hoje. Vamos confirmar com a área técnica para ver se podemos fotografar todos. E depois teremos uma fase de 15 minutos em que daremos um panorama geral do estado da regulamentação dos dispositivos médicos na região das Américas, seguida do modelo regulatório da OMS para esses dispositivos e autorização em uso de emergência e classificação de risco. Depois da apresentação da Agnes, Andrea vai apresentar o programa Fortalecimento dos Sistemas Regulatórios, ou RSS. Encerraremos com perguntas e respostas. E lembro que qualquer consulta que desejem fazer ou comentário, coloquem-no na seção correspondente de perguntas e respostas, QIA, na parte inferior da tela, e tentaremos respondê-las ao máximo oralmente, se não, vamos respondê-las no transcurso do dia. Sem mais preâmbulos, Andréia, dou-lhe uma vez mais a palavra para continuarmos com o seminário. Muito obrigada, Alfonso. Vou projetar a minha apresentação. Conseguem vê-la? Sim, conseguimos. Muito obrigada. Vamos então. Estamos conectados de muitos países, regiões. Neste formato não é tão fácil a troca, mas eu gostaria de saber se vocês pudessem colocar no chat o polegar levantado. Quantos já começaram a regulamentar os dispositivos médicos nos respectivos países? Eu gostaria de ter uma ideia. Então, coloquem no chat o polegar levantado, sinal de sim. Es- Este grupo representa pessoas que estão em níveis diferentes de regulamentação. Alguns talvez estejam aqui pela primeira vez, talvez seja a primeira vez que estejam examinando a ferramenta GBT da OMS e procurando meios de começar. Se esta é a sua primeira vez, nós lhes damos as boas-vindas, muito especialmente porque nós temos
um programa muito bom nesses 4 dias. Nosso objetivo é poder regulamentar, ou melhor, fortalecer a regulamentação nos respectivos países, com uma meta comum. Em termos de dispositivos médicos, queremos que aqueles nos nossos mercados, ah, conformem estejam conformados de acordo com as, exigências, e por isso temos este programa de fortalecimento dos sistemas regulatórios. Nós, vamos lhes dar uma ideia geral da estrutura regulatória do modelo global e dar-lhes uma orientação em relação à vigilância pós-mercado e à vigilância no mercado dos dispositivos médicos. Teremos também tempo para ter exemplos práticos. Gostaríamos de demonstrar estes dispositivos GBT e trocar informações sobre questões comuns a reguladores, questões que eles devem considerar ao regulamentarem. E se acabaram de iniciar ou se já iniciaram a regulamentação, uma orientação sobre como fortalecer esta regulamentação e, portanto, será uma excelente semana. O Alfonso já deu uma ideia geral da agenda e o que estamos planejando para as próximas sessões é o seguinte: amanhã vamos falar sobre como a GBT mais foi desenvolvida. E também teremos a senhora Ala Magdi, que vai fazer uma demonstração prática para que os senhores tenham uma ideia sobre como baixar esta ferramenta aos computadores e como os seus sistemas podem se enquadrar nesta ferramenta computadorizada. Também faremos uma demonstração sobre o que nós chamamos de clínica CGBT. Nós abrimos a ferramenta e algumas dessas ferramentas virão com como seriam licenciadas e também como seriam inspecionadas e alguns ensaios com as mesmas. Haverá também uma sessão prática e poderão acompanhar-nos com seus computadores ao prosseguirmos. No terceiro dia, haverá uma orientação em relação à vigilância pós-mercado e vigilância no mercado, e teremos também uma revisão de certos fatos e demonstração prática dessas vigilâncias. Teremos também a questão do teste de laboratório e teremos uma parte prática sobre o uso da CGBT e a aplicação dessas folhas de fatos. Nós teremos nesse dia, como nos demais, um período para perguntas e respostas. Vocês poderão fazê-las oralmente ou colocá-las no chat. Na sexta-feira, então, teremos uma apresentação pela Agnes sobre como considerar a confiança nos dispositivos médicos ou a dependência, desses dispositivos e como usar.
a GBT computadorizada, teremos uma parte prática, perguntas e respostas, depois faremos um resumo da semana e estabeleceremos quais serão os próximos passos. Portanto, eu queria lhes dar uma ideia do que esperar deste webinário. Nós tentaremos tirar uma foto do grupo e gostaria de apresentar 2 fontes de recursos para todos. Temos informações sobre recursos aqui no nosso site e temos um código QR. Se quiserem receber o boletim da regulamentação da OMS, da pré-qualificação, bem como atualizações da OMS nesse contexto, esta é uma maneira de fazê-lo. Aproveitem este código QR e aqui temos um catálogo que a OMS preparou, onde é uma relação do tipo de treinamento disponível, a grande maioria online, portanto, é um recurso muito forte se quiserem se aprofundar nessas questões sobre dispositivos médicos e para além da ferramenta GBT, atividades de treinamento e oportunidades de aprendizado. Com isto, concluo a minha apresentação. Meu nome é Alfonso Rosales, tenho a honra de representar o Departamento de Inovação e Acesso a Medicamentos da OPAS, além de, como eu dizia, agradeço o interesse de todos por estarem aqui, especialmente às colegas da OMS que vão colaborar conosco. Gostaria de reconhecer o trabalho da equipe de regulamentação de medicamentos e tecnologias que vem trabalhado arduamente na última semana para tornar possível este seminário. Vamos começar então. Nós dissemos que essa a minha perspectiva que reflete os esforços realizados ao longo de 25 anos na região das Américas, apenas um deles, para o fortalecimento da regulamentação de dispositivos médicos. Ao invés de fazer uma análise cronológica, eu gostaria de propor que fizéssemos uma explicação com três enfoques. A saber, o primeiro, do qual eu gostaria de falar, foram dois feitos importantes em relação a resoluções da OPS. A primeira vem de 2000, quando a OPS adotou a resolução que é a CD 42.R11, cujo objetivo era formalizar a regulamentação farmacêutica para garantir o acesso e a eficácia desses medicamentos. Vocês devem se lembrar dessa regulamentação farmacêutica. Nesta resolução, com a que se chama Rede Pan-Americana para a Harmonização da Regulamentação Farmacêutica, chamamos de Rede PARF, como uma plataforma para o diálogo e troca de experiência e desenvolvimento de normas comuns. O segundo feito relacionado a resoluções vem de 2022, com a política para fortalecimento dos sistemas regulatórios nacionais de medicamentos e outras tecnologias sanitárias. Desde então, de 2022, essa se tornou a rota da OPAS para obter dois objetivos principais. Primeiro, a promoção para que todos os Estados-membros tenham um sistema regulamentar eficiente, com um nível de maturidade 3 ou superior, e que possam garantir a qualidade, a segurança e a eficácia das tecnologias sanitárias, de acordo com as recomendações da OPAS e da OMS. E também, quando as políticas nacionais, no contexto assim o permitirem, é para que os sistemas regulamentares possam contribuir para fomentar a produção de tecnologias sanitárias, promovendo o acesso equitativo à saúde e o bem-estar, assim como o desenvolvimento. Essa política teve 4 mandatos dados à OPS. Primeiro, adotar políticas de Estado sustentáveis que permitam fortalecer a governança e os sistemas regulatórios. Segundo, fortalecer
a harmonização e a convergência regulamentar. Terceira, impulsionar o sistema regulamentar sólido, que tenham processos consistentes, transparentes, embasados em ciência regulamentar. E último, a adoção de novos mecanismos de avaliação utilizando a ferramenta mundial do OMS, que é a GBT, objeto do nosso seminário. Tanto como a política como a resolução são documentos públicos que estão disponíveis no link da nossa apresentação. Todas as apresentações estarão disponíveis para acesso dos senhores e das senhoras através de uma pasta que estará dando acesso a todos os participantes registrados. Estamos fazendo aqui um esforço para oferecer em inglês, em espanhol e em português. Continuo. O segundo enfoque, eu gostaria de, nessa linha cronológica, gostaria de falar dos mecanismos de cooperação técnica relacionado com o Grupo de Trabalho Regional de Regulamentação de Dispositivos Médicos e a rede PARF. Esse grupo de trabalho para a regulamentação de dispositivos médicos foi criado em 2012, a partir de uma iniciativa liderada pela OPAS. E a partir daí, 12 países se reuniram em Havana, Cuba, para fortalecer a regulamentação de dispositivos médicos e fomentar a cooperação entre países. No momento, esse grupo tem 25 autuadoras regulamentares que praticamente cobrem toda a totalidade das agências da nossa região. Ao longo dos anos, a formação desse grupo de trabalho e acompanhamento, vários países foram liderados pelo meu colega Alexandre, e também aqui do nosso departamento acabou sendo encarregado desses medicamentos e outras tecnologias, mas gostaria de expressar meu reconhecimento a todo o trabalho feito pelo Alexandre, que muitos dos senhores conhecem muito bem. E como sabem, esse grupo de trabalho atua em 5 áreas, a saber: a primeira é a organização de reuniões regionais, presenciais e virtuais, onde apresentamos avanços, resultados, definimos prioridades e a rota do trabalho. Até a data de hoje, tivemos 10 reuniões, como uma reunião em 2022, que foi em função da pandemia. A segunda área está focada para o fortalecimento de capacidade dentro de várias iniciativas de capacitação, como virtuais e presenciais. Aqui teremos destacar os sucessos já obtidos. E a terceira é a colaboração dentro desse Fórum de Regulamentadores de Dispositivos Médicos, o IMDRF. E nesse ponto é importante fazer um ênfase especial, dizendo que a nossa região teve uma participação ativa com 3.000 membros executivos, além de ah, 8 afiliados e outros que estão em membros em vias de se tornar. E, além disso, a OPAS faz o papel da secretaria da rede PARF, ou seja, tendo uma participação dentro dessa iniciativa regional de harmonização. A quarta área são os grupos de trabalho criados para lidar com as necessidades específicas que não estiverem cobertos dentro de outras iniciativas regionais. E a quinta é o desenvolvimento de indicadores regulamentares para esses dispositivos médicos, que será um tema que eu discutirei mais tarde. Em relação ao desenvolvimento dessas capacidades, temos aqui o exemplo, por exemplo, e atendendo à necessidade da nossa região, em colaboração com o INVIMA e o SECMED, tivemos 2 cursos para a regulamentação de dispositivos médicos e técnico-vigilância na Colômbia. Vou dar uma informação-chave sobre o que fizemos nos últimos anos em relação a esse tema, oferecendo esses cursos tanto em espanhol e inglês, o que permitiu a implementação em países que falam inglês. E, como podem observar, esses cursos ocorreram em várias ocasiões, como está na tela, podendo oferecer um grande benefício a esses países e participantes. Em relação à rede PARF, e isso tem mecanismos regionais para promover a convergência regulamentar nas Américas. Nessa foto, aliás, nesse slide, podemos ver os principais feitos o que ocorrem desde 1997
e 12 etapas importantes, uma antes e outra depois de 2014. Antes de 2014, a rede tinha uma abordagem que estava embasada na harmonização regulamentar, criando diretrizes e também nesses cursos técnicos. A partir de 2014, adotou um novo modelo, voltando a fortalecer a governança regulamentar, embasado em riscos e padrões internacionais. Esta evolução também impactou outras tecnologias sanitárias, pois, tendo em vista os mandatos atuais, a rede inclui os dispositivos médicos, é onde eu estava me referindo, pois, apesar do nome da rede explicitamente mencionar farmacêuticos, né, ou seja, fármacos, os dispositivos médicos também estão sendo considerados. Hoje, a rede quer fortalecer os sistemas regulamentares, a atualização de formação de recursos humanos também. Atendendo a esses novos mandatos, como eu mencionei, os dispositivos médicos se tornaram uma prioridade estratégica dentro das agendas regulamentares regionais. E um claro exemplo é que durante a última conferência da rede, que ocorreu no ano de 2024, no México, pela primeira vez teve uma sessão plenária exclusivamente dedicada a essa implementação. E nessa sessão, especialistas e atores vitais discutiram os principais desafios dos sistemas regulamentares para dispositivos médicos e definiram 5 recomendações. A primeira foi o proporcionar uma cooperação técnica para a adoção de recomendações internacionais. A segunda, tendo em vista o aumento da participação dos nossos mecanismos de harmonização internacional, ou seja, tentando propiciar. A terceira era aumento da vigilância pós-comercialização e a responsabilidade compartilhada com a indústria. E a quarta, fomento à colaboração com países propiciando uma confiança regulamentar. E a última tem a ver com a promoção da cooperação Sul-Sul, para permitir que possamos fomentar uma troca de conhecimentos, experiências entre sistemas regulamentares com diferentes níveis de maturidade. Além disso, além da relevância que a questão de dispositivos médicos tem dentro da nossa rede, a Comitê Diretiva da Rede PARF se reuniu no final do ano passado para dar seguimento a uma recomendação que veio dessa conferência, que foi avaliar o marco de governança e avançar para um plano estratégico centrado na melhoria do acesso às tecnologias sanitárias. A comissão diretiva está integrado pela Secretaria e representantes regulamentares das Américas e os membros, como podem ver aí, como está na tela. O que eu gostaria de salientar desta reunião, que teve resultados chaves em relação aos dispositivos médicos. Foi sugerido adotar modalidades de trabalho para a rede, incluindo a criação de novos grupos sobre dispositivos médicos. O segundo tem a ver com fortalecimento de sistemas regulamentares com ênfase em gestão, ensaios clínicos, pós-comercialização, farmacovigilância e a regulamentação desses dispositivos médicos. E o terceiro, tiveram propostas voltadas por autoridades regulamentares da América Central e do Caribe, que propõe a execução de projetos que envolvam os dispositivos médicos, como, por exemplo, a proposta foi a tradução e adaptação de um catálogo harmonizado de tecnologia para eventos sanitários. E a terceira era o desenvolvimento de semitários para encontrar dispositivos médicos de subpadrão e também falsos. Por último, e esse é o enfoque que eu quero dar a essa linha de tempo, gostaria de destacar as principais atividades que aqui da nossa região foram realizadas e contribuíram para o modelo do marco de regulamentação de dispositivos médicos, que é o objetivo do nosso seminário. Mencionarei brevemente esses 5 fatos. Em 2013, fizemos um esforço para fazer um mapeamento regional de indicadores básicos. Em 2015, desenvolvemos indicadores mais avançados e fizemos também um projeto piloto em 5 países. Em 2020, tivemos uma participação ativa da nossa região dentro do grupo de trabalho na elaboração de ferramentas de avaliação da GBT mais MD. E logo após, um grupo de trabalho na elaboração de um modelo do marco regulamentar.
Eu não quis entrar, e essa é a razão que eu gostaria de explicar em detalhe, nenhuma dessas ações, tendo em vista que, com base no objetivo das apresentações que vamos ter depois com os nossos colegas da OMS, que aprofundarão essas questões ao longo dos próximos dias. Bom, mas eu gostaria, sim, de falar um pouco para salientar que esses indicadores básicos e avançados foram importantes para a regulamentação dos dispositivos médicos. Esse trabalho foi utilizando o insumo do desenvolvimento da GBT mais dispositivos médicos, cuja versão atualizada foi publicada no início deste ano. Ao longo desse exercício, fizemos um mapeamento definindo 45 indicadores e os resultados da aplicação desses indicadores básicos fez que conseguimos identificar na nossa região 5 dos países consultados cumpriram com mais de 90% desses referidos indicadores, 11 países já tinham nível de 75% de cumprimento e 5 países cumpriram menos 50% da implementação desse indicador, o que reflete que na nossa região há ainda vários níveis de maturidade geográfica. E tendo em vista essa diversidade conhecida por todos nós, fizemos uma análise país por país, que levou muito tempo, de fato, e com esse slide eu gostaria de destacar algumas ações chaves que nos permitem termos uma visão do panorama de como estamos levando a cabo as atividades no momento. Esse é um grupo de países, por exemplo, eu posso mencionar alguns eles no Caribe que estão desenvolvendo os seus primeiros marcos regulamentares para dispositivos médicos. E há outros também que já se encontram revisando a atualização dos seus marcos já existentes para alinhá-los com as recomendações internacionais. Há um grupo de países que tornou públicos os projetos das suas regulamentações para consulta pública e, assim, receber comentários de várias partes interessadas. E, por último, há um grupo de países que estão preparando documentos de orientação para apoiar o cumprimento e a implementação. Mas eu gostaria também de ressaltar que, tanto desses vários mecanismos de cooperação técnica, nós estamos trabalhando com iniciativas para o fortalecimento de capacidades técnicas e também para a harmonização de conhecimentos, ou seja, fortalecendo as autoridades regulamentares e o seu talento humano. Esses seminários que fazemos é um claro exemplo. Quero concluir com uma mensagem, novamente agradecendo a atenção de todos e o interesse de todos demonstrado para a participação nesse nosso seminário. Agradeço o apoio dos nossos colegas da OMS e queremos desejar a todos muito sucesso nesse seminário. Porém, antes de concluir, eu gostaria de frisar que a OEPS tem um firme compromisso para o fortalecimento e regulamentação de tecnologias sanitárias, apoiando todos os Estados-membros. Esperamos ouvir as suas perguntas e a oportunidade de explorar para ver como poderemos trabalhar juntos para o fortalecimento desses esforços. Muitíssimo obrigado. Acho que podemos passar para o próximo tópico. Por gentileza, coloquem todos os seus comentários, perguntas na seção de perguntas e respostas. Agora vou conceder a palavra à nossa colega Agnes Kijo, que nos apresentará o seu trabalho. Muitíssimo obrigada, Alfonso. Por gentileza, confirme se podem ver o meu slide. Sim, conseguimos ver. Muito obrigada, perfeito. Obrigada a todos. Podem me ouvir? Sim, podemos. Bom, eu quero logo iniciar a minha apresentação. Como foi dito, meu nome é Excellency Dakijo, eu trabalho na sede da OMS. Eu vou levá-los, através da minha apresentação, sobre o modelo, o marco regulamentar
de Regulamentação, que é um documento que foi desenvolvido em 2017, ou seja, o documento inicial foi publicado e nesta data, e nós fizemos uma grande revisão do documento em 2022. E foi publicado no ano posterior, 2023. Por que que nós temos esse projeto? Agora vou continuar com a minha apresentação, mas antes gostaria de perguntar aos nossos colegas que, por gentileza, indiquem no chat quem ainda não ouviu falar desse nosso marco de modelo regulamentar. Seria muito importante quem está ouvindo esse modelo regulamentar pela primeira vez. Por gentileza, coloque no chat para eu saber com quem eu devo entrar em contato após a minha apresentação. Portanto, esse documento, livro verde, que foi elaborado inicialmente pela OMS em 2017 para os Estados-membros e para ser novamente para as autoridades nacionais regulamentadoras. E a razão pela qual esse documento foi elaborado foi para lidar com a questão de diversidade em tempos de regulamentação de sistemas, regulamentares. Vimos que os vários países estavam adotando abordagens distintas para regulamentar as, IDBs e esses, dispositivos, hã, médicos, e também para ajudar os países, como estavam ali iniciando o mapeamento dessa regulamentação, e aqueles também que queriam avançar para um nível mais alto de regulamentação e de aplicabilidade. Ao A versão de 2017 era ótima, na verdade, mas tendo em vista a área de dispositivos médicos e MDs mudam rapidamente, nós percebemos que após 5 anos de implementação, havia necessidade de atualização desse documento. E também há outros documentos importantes da OMS que nós atualizamos, como, por exemplo, a vigilância pós-mercado com diretrizes, guias pelos LGBT+MD, que será mencionado pela minha colega Anita depois, e ver também esses documentos com diretrizes e documentos com abordagens mais práticas. Durante a integração desses indicadores para o LGBT+, em dispositivos médicos, vimos que havia necessidade de atualizarmos esse marco regulamentar e oferecer recomendações específicas para algumas áreas, em particular sobre a regulamentação de dispositivos médicos, tendo em vista o feedback que nós recebemos durante essa interação. Algo também que levou a essa revisão foi a experiência no tocante à implementação, ou seja, recebemos vários feedbacks de colegas que estavam utilizando a versão de 2017 e houve uma solicitação para que ampliássemos um pouco a informação desse marco regulamentar para que todos pudessem se beneficiar naquilo que nós íamos incluir na versão revisada. Agora, um exemplo, claro, 2017, por exemplo, nós não tínhamos uma seção que oferecia recomendações de como iniciar essa implementação. Por mais que oferecêssemos várias diretrizes em termos de quais são o nível básico, por exemplo, os elementos básicos, níveis de expansão, como podemos avançar do básico para o nível mais amplo de regulamentação e essa aplicação, nós não tínhamos recomendações de como iniciar a fase da implementação das duas fases que estão recomendados nesse marco regulamentar. Mas, claro, ao longo da experiência da pandemia da Covid-19 e como tão crítico era a questão da dependência durante este período, nós vimos uma clara oportunidade para ampliarmos, estendermos o conceito de dependência através desse marco regulamentar mundial. Então, esta foi a razão para a revisão da versão de 2017 desse nosso marco regulamentar mundial. Algo também que eu gostaria de explicar um pouquinho para todos, que por mais que nós revisemos o texto na versão de 2017, há ainda alguns conceitos chaves que continuam sendo os mesmos. E também verão quando nós iniciamos
indo do GPT mais dispositivos médicos, verão algum desses conceitos aparecendo na versão GBT mais dispositivos médicos. Então, essa abordagem baseada em risco, que está enfatizada nesse marco regulamentar. Então, portanto, a ideia que há uma necessidade para que as autoridades regulamentares tenham um equilíbrio entre o risco de dispositivo médico versus o controle regulamentar. E eu creio que o ponto importante dessa regulamentação e dos IDBs é que nós já estamos ali com apoio das várias tecnologias médicas, o nosso marco recomenda que as 4 classes devem ser consideradas no seu marco regulamentar. Então, estão oferecendo a classe A e B, mas também recomendando que o risco dessas classes sejam desenvolvidos considerando como parte do seu marco regulamentar quando estiver decidindo o nível de controle para os produtos. Porém, também salientamos na nossa versão revisada, como mostramos na versão de 2017, que é importante que tenhamos diferença entre o acesso de conformidade entre vários dispositivos médicos. Portanto, a expectativa é: não esperamos os mesmos esforços que são colocados, por exemplo, na classe de riscos para certos médicos, implementados também na classe A, que é que tem um risco mais baixo para dispositivos médicos. Quando você faz a sua avaliação de conformidade, colocando vários tipos de avaliações, para definir entre a classe A e a classe D, também deve considerar outras abordagens, outros termos de avaliação de conformidade entre os riscos de classe desses dispositivos médicos. Portanto, esse é o objetivo que, por isso, nós tivemos e que está sendo frisado nessa revisão de 2022. Eu estou apenas mostrando aqui a todos, brevemente, o que nós fizemos também para que possamos estar relacionando no GPT mais MD. Por exemplo, no capítulo 4, não vou iniciar com o capítulo número 1, pois 1, 2 e 3 é a estrutura do documento, uma tabela de índices, siglas, mas para o capítulo 4 é onde nós vamos realmente falar desse GMRF em termos de recomendações, definindo qual é a definição que deve ser adotada pelas autoridades regulamentares nacionais. A definição que nós recomendamos na versão revisada é a definição que já foi internacionalmente harmonizada e recomendada pelo GMRF. Depois, a classificação já mencionada, princípios essenciais, avaliação de conformidade dos dispositivos médicos. Então, esses 4 elementos críticos, nós estamos recomendando para que sejam adotados de acordo com as recomendações do GMRF, dentro em vista de que já há implementação e já há, por exemplo, uma proposta de harmonização, de definição, de classificação, também de princípios essenciais na avaliação de conformidade desses dispositivos médicos pela GMRF. No capítulo número 4, também fazemos explicitamente o conceito sobre dependência, mas também práticas unilaterais. Dentro desse marco regulamentar, nós vimos vários princípios que surgem e que são importantes apenas para esse marco, e o GBT, por exemplo, vemos o GBT sobre, por exemplo, na versão amanhã, por exemplo, verão que o RS 0101 exige que as autoridades nacionais definam o seu escopo e permite que o MDRF vá identificar se há uma provisão jurídica que define o escopo de produtos que devem ser regulamentados. E essa é agora a questão da definição que se torna extremamente crítica. Pois, por exemplo, caso o senhor tenha uma definição que não seja muito abrangente, afetará o escopo dessa própria regulamentação. Então, é muito importante que o escopo, que a definição do escopo esteja, de fato, alinhada com
a definição oferecida pelo MDRF para que tenhamos a definição muito ampla desses dispositivos médicos, que também vai ocorrer o mesmo dentro da dependência. Imagine se você tem uma definição diferente do mundo inteiro. Será muito difícil quando tiver que implementar a dependência para dispositivos médicos. Você definirá o seu dispositivo médico diferentemente de outras autoridades com as quais você eventualmente queira eventualmente colaborar, né? Então, há outros indicadores e subindicadores que se definem pelas questões de classificação, como também princípios de acordo com a avaliação de conformidade e a autorização do mercado ou função do mercado. Eu não entrarei nos detalhes do capítulo 5, mas que oferece, na verdade, recomendações de acordo com práticas regulamentares. Vemos aqui uns elementos que estão na tela, por exemplo, a necessidade para termos exigências jurídicas implementadas, ah, análise de lacunas, plano de implementação, monitoramento de implementação. É importante ter um plano no momento que você já define como vai monitorar todas essas questões em relação ao LGBT mais MDs, conflito de interesses, imparcialidade e, o mais importante, a competência regulamentar e recursos. E poderão, posteriormente, ler estes elementos e recomendações no marco regulamentar, que é o GMFF, que eu vou compartilhar o link com todos no chat. Também não falarei em muitos detalhes, por exemplo, mas se olharmos o marco, o GMRF, quando vimos a seção 4.2, é onde nós estamos falando muito sobre a qualificação de dispositivos médicos e as suas regras. Porém, algo que eu gostaria de mencionar nesse slide especificamente, e para que todos prestem atenção, de fato, a classificação vai de médicos, dispositivos médicos, na verdade. Há uma maneira em que você pode identificar corretamente a risco de classe de um dispositivo médico com base nas regras de classificação de risco oferecido pelo IMDRF. Então, por exemplo, para dispositivos médicos, há 16 regras associadas com a classificação desses dispositivos, as regras associadas com dispositivos não invasivos, as regras associadas com dispositivos invasivos, dispositivos ativos e outras regras também, caso não tenha certeza ou não possa colocar nenhum desses dispositivos médicos nas três categorias, há outras regras que podem ajudá-lo a fazer essa avaliação desse dispositivo médico. E 7 regras de classificação de risco para diagnóstico in vitro. Também, nesse slide, gostaria de esclarecer sobre a questão da classificação. O primeiro indivíduo que classifica aquele dispositivo médico é o produtor do produto, é aquele que compreende muito bem o dispositivo médico em termos do seu desempenho, da tecnologia, enfim. Então, esperamos que o produtor, o fabricante, na verdade, utilize as mesmas regras de classificação que eu mencionei para aquele dispositivo médico dentro e colocá-lo dentro uma classe de risco. E quando a autoridade regulamentar recebe esperamos que essa autoridade possa uma avaliação para ir das regras de classificação de risco e assim definindo a classe correta para aquele dispositivo médico. Pode haver várias razões pela qual aquela pessoa vai definir a classe daquele dispositivo médico. Então, portanto, é muito importante que a autoridade nacional regulamentar tome a decisão final com base naquela classe daquele dispositivo médico adequada, para que possamos colocar o esforço regulamentar naquele produto especificamente. Por exemplo, se o fabricante, por alguma razão, definindo a classe A para um produto que deve ser, na verdade, classe D, os esforços de avaliação serão menos em relação ao risco daquele produto. Portanto, é importante que a autoridade nacional confira de fato a classe definida pelo fabricante para aquele dispositivo médico
definindo a classe de risco correta, para que os esforços em termos de regulamentação possam ser colocados na área da avaliação. Apenas dando um exemplo, como foi mencionado por Alfonso, temos aqui, vocês, senhoras, têm esse seu slide que será compartilhado, mas eu apenas apresentei alguns exemplos de como podemos tornar essa classificação a risco de classe de um IVD. E, como eu já disse, eu estou oferecendo apenas um exemplo, né, uma visão nesse formato, como um esquema, que ajudará a todos a definir ou apenas olhar essa figura e a saber exatamente onde e como pode definir a classe desse dispositivo médico. Por exemplo, a regra 4, que é autoteste ou teste junto ao paciente para doença de alto risco. Por exemplo, um teste que um exame que o paciente tem que fazer, se a resposta é positiva, pergunta-se em relação à gravidez ou, por exemplo, coloca-se sobre a classe B e assim por diante. Não é complicado, mas é importante que, como regulador, tenhamos a responsabilidade de situar o dispositivo de maneira correta, conforme a, a avaliação desses dispositivos de diagnósticos ou IVD. Aqui são as várias maneiras de tratar da questão em relação ao aumento do nível de controle, enfatizando onde, em que nível, desde da aplicação da regulamentação até o controle da aplicação da mesma. Recomendam-se essas fases. No nível básico, é o nível mais básico de controle, em que recomendamos elementos específicos a serem implementados pela Agência Reguladora Nacional, e uma vez que se passe ao nível ampliado ou expandido, elementos específicos que têm que existir, ou melhor, ser levados em contas pela autoridade para o cumprimento deste nível. Portanto, a cada um desses níveis são importantes e que devem ser considerados para que se tenha esta vigilância devida. Temos dispositivos em que essa vigilância é efetuada no nível básico e outros em níveis superiores. Minimamente, temos que atingir o nível básico de controle regulatório, minimamente. Quando pensamos em verba, em financiamento, recursos, podemos então passar do nível básico ao nível ampliado de controle. Aqui a explicação de alguns dos elementos recomendados para o nível básico e para o nível ampliado de controles. Eu não posso entrar nos detalhes, mas vocês terão esses slides. Em termos de produção, o que deve ocorrer? Tem que haver uma política para a produção local. A produção local permite um acesso melhor e os fabricantes nacionais devem ter a devida autorização. A mensagem principal é que nós não estimulamos o teste pré-mercado. Acho que tem umas 2 slides. Em relação a este capítulo,
Nós recomendamos abordagens para os vários caminhos regulatórios. Por exemplo, durante a o registro ou inscrição padrão, uma determinação da classe de risco, responsabilidade de segurança, por exemplo, qual o nível de informação que deve ser, exigido do interessado e também o que a autoridade regulatória deve levar em conta. Nós temos recomendações muito práticas em relação à abordagem e autorização de mercado durante uma situação de emergência, e também há um caminho em relação às autoridades regulatórias e a informação que deve ser solicitado se um produto corrigir-se a oradora, como determinar que se trata de um produto que combina mais de uma fonte? O que deve-se fazer em termos de cumprir a regulamentação e como estabelecer esta regulamentação? Temos capítulos 8 e 9 também acrescentados. O capítulo 9 baseia-se no feedback que recebemos em termos de desenvolver um roteiro, envolvendo os interessados diretos no processo relatório, como envolvê-los. Essas são algumas das recomendações que damos em relação a essa estrutura reguladora. Este é o último slide. Para resumir, esta estrutura global e a ferramenta GBT Plus e os dispositivos médicos complementam os esforços de regulamentar os sistemas, promovem a convergência de vários caminhos e definem requisitos para dispositivos médicos. Além disso, permite a formação de capacidade. E isso, nós vamos tratar no segundo e terceiro dias. Isto resultará em sistemas regulatórios mais resilientes e estáveis. O papel da ferramenta GBT mais dispositivos médicos certamente transformará a o panorama regulatório para os dispositivos médicos. Eu acho que ultrapassei um pouco o meu tempo. Eu agradeço pela sua atenção e às colegas que me acompanham hoje com suas apresentações. Devolvo a palavra a Andrea. Muito obrigada, Agnes e Alfonso. Se você me permite, vou agora projetar a minha apresentação. Estão conseguindo ver? Está em modo apresentação? Ótimo, muito obrigada. A OMS tem um programa de fortalecimento de sistemas regulatórios, ou RSS, com base no ODS 3, que é conseguir a cobertura universal de saúde e facilitar o acesso a serviços, medicamentos e vacinas seguras, eficazes e de qualidade. Mas vemos que esse ODS, vendo com
juntamente com a resolução 67.20 da Assembleia Mundial da Saúde, reconhecem a importância, aliás, dos sistemas regulatórios e um sistema de saúde que funcione bem. Quando examinamos os Estados-membros da OMS, vemos diferentes níveis de maturidade. Usamos a ferramenta GBT para avaliar e vemos que cerca de 50% dos Estados-membros estão no nível de maturidade 1 e só 31% nos níveis 3 e 4. Nesta situação, a nossa ideia é formar e fortalecer capacidade nos Estados-membros e promover a convergência, compartilhamento do trabalho e transparência. Quando examinamos a resolução da Assembleia Mundial da Saúde, o AMS, é promover o acesso a produtos médicos de qualidade, inclusive dispositivos. Em termos de atividades, nós temos atividades relacionadas a permitir um acesso mais rápido de pacientes a produtos médicos, promovendo regulamentação, harmonização, convergência, fortalecendo os sistemas, apoiando os países no desenvolvimento de estratégias para evitar ah, produtos abaixo do padrão falsificados e fortalecendo os sistemas com base na GBT. Portanto, esta resolução nos leva a considerar o que a OMS fará a respeito. Os Estados-membros levará a OMS a ter sistemas regulatórios e tem aplicado as ferramentas, consideram o seu desempenho, facilitam a formulação e implementação institucional dessa regulamentação. Este é um slide importante aqui, que são os 5 passos do modelo para as autoridades regulatórias nacionais. O primeiro é desenvolver uma ferramenta para avaliar os sistemas reguladores e esta é a ferramenta GBT. Temos o programa de fortalecimento, estabelecendo os sistemas nacionais reguladores, avaliando-os, formulando os sistemas de desenvolvimento e melhorando-os com a GBT Plus de dispositivos médicos, incluem-se os IVDs, ou os dispositivos de diagnóstico in vitro, e isto é documentado num documento que chamamos de Plano de Desenvolvimento Institucional, na sigla em inglês IDP, que recomenda como os países podem implementar as recomendações para cobrir as lacunas identificadas. Temos também um sistema forte para apoiar os sistemas e melhorá-los e também ajudá-los a monitorar os avanços. Temos também a coligação de partes interessadas, é uma rede que apoia os países em cada um desses passos. Esta rede tem parceiros mundiais que apoiam financeiro-tecnicamente as autoridades reguladoras nacionais para
fortalecer os sistemas de regulamentação. É uma rede voluntária estabelecida para ter uma abordagem coordenada para apoiar o fortalecimento dos reguladores e temos um impacto importante em relação à identificação desses planos de desenvolvimento institucional. E também tem havido uma progressão muito firme em relação aos níveis de maturidade. Esse tipo de fortalecimento de reguladores é apoiado pelos Estados-membros e tem a participação das agências reguladoras nacionais, que devem decidir se e quando participam e verificam que tipo de apoio existe, há uma troca de informações e o apoio é dirigido aos planos. Nós apoiamos todas as 6 regiões em 2024 e mais de 288 atividades ocorreram e mais de 125 milhões de dólares foram investidos neste trabalho. Podemos ver aqui um recurso, é o manual da GBT. Foi estabelecida para sangue, coleta de sangue em 2019 e dispositivos médicos em 2022. Este é um slide importante que mostra também as funções reguladoras identificadas na GBT. Temos que identificar o ciclo de pré-mercado a pós-mercado. E para dispositivos médicos, a vigilância pós-mercado e função de controle, que se concentra nas atividades pós-mercado, controles de input, e podemos ver também as funções relacionadas especificamente a produtos de sangue, e temos áreas funcionais como sistemas regulatórios nacionais, inspeção, licenciamento, vigilância de ensaios clínicos, testes de laboratório, etc. Em termos do processo de benchmarking, ou GBT, nós temos um auto-benchmarking. Baixa-se a GBT computadorizada, este é um repositório seguro e confidencial para introdução de evidência da agência reguladora, e uma vez que esta avaliação é feita pela autoridade, verifica-se esta autoavaliação e, com base na prontidão, há uma avaliação do sistema regulatório do país e identificam-se áreas que ainda precisam de alguma atenção. Também tem a possibilidade de monitoramento e mais desenvolvimento, caso necessário. Em relação ao nível de maturidade do GBT, temos o nível de maturidade número um, considerado que o sistema já teve uma abordagem não teve nenhuma abordagem formal. 2, onde vemos melhora contínua é enfatizada, e esses níveis de maturidade são definidos de acordo com a ISO 9004. O objetivo é o 3 é para que o objetivo é que obtenha o nível de maturidade 3, ou seja, uma abordagem de sistema formal e estável, onde seja estável, bem que funciona muito bem e bem integrado. Portanto,
Em relação ao GBT, ao longo de todas as exigências dos documentos do GBT, vemos a promoção do desenvolvimento de boas práticas regulamentares, as autoridades nacionais têm que implementar sistema de gestão de qualidade, também há indicadores no GBT que promovem a resposta para prevenir, detectar e responder produtos de médicos de subpadrão e falsos também disponível para lidar com situações de emergência. Há também dois mais recursos, boas práticas regulamentares e boas práticas de dependência, que são muito importantes. A OMS também publicou diretrizes na implementação do sistema de gestão de qualidade para as ENRAs, e também publicamos um marco de competência mundial para os regulamentadores de medicamentos, fármacos. Esse é um documento excelente que oferece muita informação em termos de para determinar o papel específico em cada competência e também para facilitar o uso de vários documentos, como o manual de competência, exercícios de planejamento e até mesmo o perfil de certas funções. Nós vamos fazer um projeto piloto dessa ferramenta digital, que poderá ser muito mais fácil para as NRAs utilizarem este marco. Em relação à WLA, que são as autoridades listadas da OMS, muitos senhores já devem conhecer essa expressão que nós chamamos que foi substituída pela WIA. A WIA, na verdade, é uma iniciativa que permite uma abordagem transparente com base em evidências para as autoridades regulamentares que possam identificar e mundialmente reconhecerem. Está embasado no conceito de dependência, onde os países devem depender nas autoridades listadas da OMS, a WIA, promovendo uma otimização ah, da dependência, diminuindo o ônus nas ENRAs. E vemos que a primeira WIA que foi lançada, e vemos que o apoio vem crescendo desde então. Em relação novamente à WIA, é um pouco diferente de fazer parte do GBT, pois há um nível a mais de avaliação do desempenho que vai muito além do processo dessa lista de autoridades da OMS. E o GBT está muito mais focado no nível de maturidade, ao passo que a WIA está um pouco desvinculado desse conceito de nível de maturidade, tentando definir mais o desempenho dos sistemas nacionais regulamentares. Então, portanto, a GBT considera como um sistema nacional regulamentar foi configurado, ao passo que a WLA considera como que esse sistema de fato opera. Há um processo para avaliação de desempenho da WLA e podem ver que o nível de maturidade 1, 2 e 3 do GBT deve ser, portanto, 100% implementado, com 36 dos 57 níveis de maturidade, 4 subindicadores do GBT devem estar plenamente implementados antes que possa ser passar por uma avaliação da WLA. Então, aumente aqui alguns recursos em relação à WLA, a lista está disponível para todos, e também para que possamos ponderar sobre quantos países, de fato, passaram por este processo. Até 2024, essa aqui é uma tabela acumulativa, tivemos 97 membros que passaram por alguma atividade de benchmarking, mostrando que a grande maioria, quase a metade dos países, chegaram ao nível de maturidade de 1 e 2. E o nosso objetivo é chegarmos ao nível de maturidade 4. Também há razões pelas quais estamos dizendo M3, ML3, ou seja, nível de maturidade 3, que é o nosso objetivo. Se algum país estiver nesse nível de produção, talvez não pode passar para uma fase de pré-qualificação. Se as NRAs nesse país não chegou ao nível de maturidade 3, e também as NRAs
tiver nível de maturidade 3 ou 4 estarão disponíveis para avaliação de desempenho pela WLA. Então, olharmos a esse mapa com uma visão mundial, podemos ver que vários países já estão listados como as WLAs, os que estão em roxo, aqueles países em verde já estão em nível de benchmarking e aqueles em azul estão se fazendo o seu próprio benchmark, o que dá uma visão muito ampla de todos os estados, dentro dos nossos estados membros. E podemos também observar que a OMS vem ampliando a sua lista de especialistas para verificar a GBT, a avaliação de GBT e de WA. Sempre convidamos colegas das NRAs para que possam nos ajudar com a atividade de benchmarking. E aqui podem ver, na região das Américas, nós tivemos 23 especialistas dentro da nossa, do nosso rol, e com base na necessidade que surge desses IDPs, podem ver novamente para a região das Américas um grande número de intervenções de treinamento que ocorreram ao longo dos anos. Reiterando, olhando esse mapa e a distribuição em verde, podemos ver aqueles países que já fizeram o seu benchmark e já estão no nível de maturidade 3 e 4. Em roxo, aqueles países que estão listados nessa lista de transição, onde esses acordos foram implementados, passando para o marco da WLA. E na lista, na tabela, em roxo, listados de roxo e verde, que são aqueles países que estão em transição, que já fizeram o benchmark, nível de maturidade 3. Muito já foi feito, nos dá muito prazer ver o interesse nessa iniciativa, especialmente chegando ao dispositivos médicos, ter os países implementando, fazendo o seu benchmark, o seu self-benchmark também, no contexto de dispositivos médicos, isso de fato extremamente urgente. E aqui podem ver uma fotografia da equipe de fortalecimento da OMS para o sistema regulamentar. Muito obrigado. Volto a palavra a você, Alfonso. Muito obrigado, Andréia. Muito obrigada, Andréia. Obrigada a ambas pelas apresentações extremamente completas e, juntamente com a apresentação da OES, nos dá uma visão bastante genérica para todos que estão conosco aqui participando no tocante ao que vamos desenvolver e aprofundar nos próximos 3 dias. Já estamos chegando aqui, temos 2 minutos da nossa sessão, desse primeiro dia, desse seminário. Eu gostaria de compartilhar com todos algumas mensagens finais, antes de fazer as minhas considerações finais. O primeiro é que lembrem-se que a sessão de perguntas e respostas, que está aí no nosso que está ali na parte inferior, né, do Zoom, podem colocar as suas perguntas ali. E o segundo ponto é que nós vamos nos ver amanhã, novamente, com muito ânimo para a nossa segunda sessão deste seminário. Lembrem-se de utilizar o mesmo link para conectar-se amanhã. E também gostaria de compartilhar com todos. Por gentileza, confirmem se podem ver a minha tela. Sim, podemos vê-la, Alfonso. Obrigada, Nina. Bom, nessa tela foi o que foi nós preparamos para esse seminário com o qual estamos compartilhando informação-chave para todos os participantes, onde aí nós descrevemos claramente os objetivos que aqui na sessão de hoje, qual é o resultado que esperamos obter, também como links importantes para acessar ferramentas, guias, diretrizes, documentos que hoje foram discutidos de uma maneira um pouco mais genérica. Também podem acessar instruções e temos aqui um arquivo específico para que possam instalar a ferramenta computadorizada para o GPT+. Também, na seção de apresentações, vamos ter, por exemplo, acesso a todas as apresentações, que a cada dia vamos estar mostrando a todos. Lembrem-se que o dia 3, que é a quarta-feira, não vamos ter uma sessão virtual, e que vamos
Neste momento, fazer as apresentações estão disponíveis somente em inglês, mas ao longo do dia vamos ter as apresentações já traduzidas para o espanhol e para o português. Concluindo, apenas gostaria de concluir com uma mensagem agradecendo as minhas colegas da OMS, salientando que essa ferramenta LGBT+, não é apenas uma ferramenta, útil, mas também para fortalecimento dos sistemas regulamentares nacionais. Poderemos verificar quais são as lacunas e áreas de melhorias essenciais com objetivo claro, que seja fazer com que os dispositivos médicos cheguem a toda a população de maneira segura, de maneira eficaz e eficiente. Também, com essas ferramentas, oferecemos uma rota para impulsionar as melhorias sanitárias e, assim, gerando uma confiança regulamentar e também a promoção da cooperação entre países. Com que objetivo queremos proteger a saúde pública e garantir o acesso equitativo às tecnologias sanitárias? Bom, aqui da minha parte, eu não tenho mais nenhuma mensagem a apresentar aqui a todos no dia de hoje. Caros colegas da OMS, gostariam de concluir a nossa sessão de hoje? Tem alguma solicitação, uma mensagem final? Muito obrigada, Alfonso. Eu não tenho nada a dizer, mas é ótimo termos iniciado esse webinar. Muito obrigada à participação de todos. Estamos aí animadas para as próximas sessões dessa semana. Muito obrigada, Andréia. A todos, muito obrigado pela participação aqui no dia de hoje e nos veremos amanhã. Que tenham todos um bom dia. Muito obrigado, até logo.